Agosto é o mês das vocações e a primeira celebrada já na primeira semana é a vocação sacerdotal. Por isso, nós escolhemos um sacerdote para conversar conosco. Ele completou 80 anos no último dia 8 de junho. José Fernandes de Oliveira é o seu nome, mais conhecido como Padre Zezinho. Religioso da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, os Padres Deonianos. Padre Zezinho tem mais de 3.000 canções, 140 livros, vídeos, artigos e milhares de entrevistas concedidas. Para Pascom Brasil, é uma alegria tê-lo aqui nesta conversa e também para poder agradecê-lo por tanto bem que ele faz à comunicação em nosso país. Padre Zezinho, bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui. É bom voltar, é bom de vez em quando conversar, não estou sempre na internet e nem sempre nos vídeos, mas quando é preciso, falando de agosto, estaremos falando de muita coisa. Dia dos Pais, falaremos de vocações e também em muitas dioceses, a Pascom ou Pascom. Eu participei de tudo isso e acho que é um momento em agosto de motivar o país. Primeiro, para a vocação de cristãos, de católicos e para a doutrina social, porque o Brasil está desesperadamente precisando de levar a sério a doutrina social da igreja. Então, esse mês de agosto é muito bom para isso. E eu estou disponível. Padre Zezinho, recentemente o senhor celebrou 80 anos, mas eu quero dizer aqui que nós celebramos, porque o Brasil todo celebrou esta data com grande alegria, né? Como é que foi a descoberta da sua vocação ao sacerdócio, à vida religiosa? Não foi uma descoberta, foram descobertas, porque não é que veio de repente. Eu era menino, e eu era coroinha na casa onde eu estou, e naquele tempo o testemunho dos padres que cuidavam com os operários, era uma vila de operários, e o testemunho das comunidades que eram motivadas à ideia do coração misericordioso de Jesus, Sagrado Coração de Jesus. Então os padres pregavam muito sobre isso. E como os padres visitavam as famílias, o pessoal da vila, os desempregados, os que tinham migrado há pouco tempo para a Vila São Geraldo, então o trabalho era muito interessante. E os padres que tinham vindo da Alemanha, e também já formados aqui no Brasil, eles entenderam que a nossa mística era misturar o nosso jeito com o jeito do povo. Então, havia na missa, nas ruas, nos bairros, essa mística de coração de Jesus. Então, os padres eram os padres do coração. Isso era uma coisa que me agradava. E como criança, eu também vi como eles cuidaram bem do meu pai, que era paralítico. Não conseguia se mexer mais. E depois a minha mãe, que também ficou doente. E eles vinham trazer ajuda. Eu era de uma família pobre e de vez em quando eu ganhava deles alguma ajuda e também da padaria, o pão que sobrava, ele mandava para a gente, a família. E até hoje sou amigo da família. E então, minha mãe usava essas coisas e fazia uma opção de coisa com pão amanhecido, pão duro. Mas a gente sabia sobreviver com isso. Então, eu cresci com essa ideia de misturar a gente com jovens de uma periferia, na época, pobre. Ninguém ali era rico.
Então, bateu muito bem com a ideia da doutrina social da igreja. Mais tarde fui estudar fora e notei que era bem isso mesmo que eu queria. De maneira que foi aos poucos, pelo que eu vi, pela ajuda da comunidade, pelas gente pobre que participava e um levava para o outro o que sobrava. Então, era uma comunidade em que todo mundo ajudava o outro. E eu cresci nessa ideia e hoje eu vejo com tristeza que muita gente perdeu esse sentimento de fraternidade. Mas também há muitas comunidades que ainda fazem isso e tornam isso um dever diário. Eu acho que em muitas paróquias estamos assumindo isso, de que se o governo não fizer, a gente faz. E essa é a ideia também do Padrão. Uhum. Padre Zezinho partilhando um pouco das descobertas da sua vocação, das influências aí também nesse processo. O senhor foi professor de comunicação durante muitos anos, né, Padre Zezinho? O senhor apresenta e é reconhecido também por este grande trabalho. Olhando um pouco para a história da vida do senhor, também da sua missão, do seu sacerdócio, eu queria destacar aqui 3 lugares privilegiados que eu vejo para a comunicação. Primeiro é a música, seja por meio das composições ou por meio do canto. A pregação, o senhor também se identifica como um catequista e o Brasil também o reconhece como um padre catequista. E também a escrita, né? Tantos livros, artigos. Que desafios o senhor encontrou para viver esta vocação à comunicação? Eu não descobri isso, não. Os superiores da congregação descobriram. Disseram, você leva jeito para conversar com jovens. Você veio de periferia, você veio de lugar pobre, de gente doente, então você leva jeito. Segundo, você fala bem, então você seria um bom pregador. Então me mandaram estudar nos Estados Unidos pastoral vocacional, pastoral juvenil e também psicopedagogia. Fiquei lá 4 anos e quando eu voltei já tinha um projeto de criar comunidades de jovens e comunidades vocacionais. Mas quem inventou isso foram os meus superiores. Disseram que eu tinha jeito, eu fui. E deu certo, os cursos eram muito bons. Depois, os bispos começaram a me chamar por causa das minhas músicas, por causa do meu jeito de formar jovens para cantar comigo no palco, e também porque muitos bispos precisavam de alguém que soubesse falar com multidão. E éramos poucos na época. Eram, no máximo, 5 padres capazes de tudo isso. Havia outros que eram muito bons para lugar pequeno, mas para atender multidão eram poucos. Depois aumentou muito. Hoje é impressionante o número de padres que sabem falar com multidão. Mas naquele tempo não tanto, porque era toda uma técnica que muitos não tinham, depois começaram a assumir. Portanto, os cursos de comunicação ajudaram muito. E, jesuítas, salesianos, depois redentoristas, minha congregação, a gente formou padres para falar com multidão. E deu certo. Então, eu acho que isso foi obra dos bispos. Eu me lembro de Dom Helder, Dom Paulo, Dom Pedro Casaldáliga, que diziam, vem cá, vem falar com o meu povo desse teu jeito. Então, a gente se dava bem. E eu aprendi muito com eles também, porque todos eles sabiam falar com o povo simples. E então, eu fui educado numa igreja que mudava, porque eu quis ser padre de um jeito e depois fui ordenado de outro jeito, porque o Vaticano II aconteceu exatamente na época. Eu me ordenei
Em 1966, e o Vaticano concluiu em 1965. Eram tudo ideias novas. Jeito novo de celebrar, no jeito de falar, jeito de estar com o povo, jeito de pregar doutrina social, política, tudo isso eu aprendi depois. Então, os cursos na Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, na América Latina, e a CNBB, que era muito forte nisso, e eu fui chamado para isso, porque eu tinha estudado isso. Então, eu sou fruto de uma igreja que mudava e continua mudando. Então, eu sou padre de uma igreja em mudança. Ela não volta atrás e tem muito que mudar ainda. O senhor, como jovem sacerdote, então recebeu todo esse frescor do Concílio Vaticano II e ainda hoje o senhor vive essa juventude, né? Um padre igreja de mudança, excelente definição. Que conselho que o senhor daria para os jovens padres, né? Para aqueles que jovens padres e padres jovens e também para aqueles que estão no processo formativo, seminaristas aí os estudantes? Você veja que o Papa João XXIII mandava os padres a mudar, fez mudança. O Papa Paulo VI, eu estive com ele, eu conheci ele, me incentivou, quando eu fui lá, eu era padre novo, a falar com os jovens e falar das mudanças da Igreja, Vaticano. Depois, também estive com o Papa João Paulo II, mesma coisa. Ele até fez encíclica sobre isso. E ele falava muito de doutrina social, tanto que de 14 encíclicas, 7 foram de espiritualidade e 7 foram de doutrina social. E eu bebi tudo isso. Eu estava dando aula para isso também. Mais tarde, Bento XVI trouxe aquela sabedoria do equilíbrio que a igreja precisava, porque muitos foram longe demais. E ele pôs as coisas nos eixos. Aí veio o Papa atual, Francisco, que também eu conheço, e que valorizou-me muito também. Então, eu tive presença com todos eles, e cardeais e bispos, e todos eles me diziam, vai em frente, arrisca, você vai pagar um preço muito caro por isso, mas precisamos disso. Então, eu estou lá a mando da igreja. Não me assusto com os ultraconservadores que querem pôr a igreja para trás. Não dá certo. Os rios não correm para trás, vão para frente. E é o que eu faço. Valeu a pena, Padre Zezinho, pagar esse preço? Tem valido a pena? Fácil não é, mas foi bom, sim. Quanta gente que aceitou mudar, quantos jovens que entraram para o caminho vocacional, quantos padres novos que dizem que começaram com essas canções, minhas e de outros padres, né? E de irmãs, e as mudanças pastorais que aconteceram, 12, 15 pastorais numa só diocese, e tudo isso era mudança. Agora faremos desse jeito. Como era bom, mas pode melhorar. Então, tudo isso era uma igreja em mudança. Tanto que o Papa Francisco falou de uma igreja a caminho de uma igreja, de fato, em mudança, e que saísse da sacristia. Ora, eu sou discípulo do Padre Deon, que já em 1878, por aí, já dizia que nós tínhamos que sair da sacristia, que devíamos ir com os operários e com o pessoal pobre, e com os estudantes. Ele fez tudo isso. Então, eu entrei na congregação certa. É isso mesmo. E eu vejo os salesianos com a formação dos jovens e colégios e faculdade, eu vejo os jesuítas, eu vejo os franciscanos envolvidos
com pastorais sociais. Se falar nomes, vai dar umas 200 congregações que vestiram a mudança. Aí, de vez em quando, aparece algum que não quer mudança, mas eu prefiro não comentar. Eu aceito. Também isso existe na igreja. Sim. Padre Zezinho, para a gente encerrar a nossa conversa, o senhor padre nessa igreja em mudança, qual o futuro da comunicação na igreja? Nós vamos aprender cada dia mais com o mundo, com as TVs, com as mais de 200 mudanças que aconteceram no pouco espaço de 20 anos. Tudo mudou. Os aparelhos cabem na mão agora, naquele tempo era tudo muito grande. Os microfones, as respostas imediatas que vêm com os pequenos aparelhos. Então, qualquer coisa pequenininha aqui grava 2, 3, 20 horas. Então, tudo isso é diferente. Uma coisa pequenininha como essa aqui resolve mais de 6 horas de trabalho. Então, tudo isso mudou e no meu tempo não havia nada disso. A gente gravava com rolos muito grandes, agora gravo aqui no meu bolso e o som é tão bom quanto. Então, toda essa mudança a gente viu. A TV mudou, os rádios, e quem não conseguiu se atualizar está com aparelhos novos, mas com métodos ultrapassados. Precisa ter aparelhos novos e métodos atualizados. Não dá para você repetir o mesmo discurso o ano inteiro. Não dá para a mesmice do pregador que sempre diz a mesma coisa, sermão após sermão. O povo já sabe o que ele vai dizer, porque ele decorou. Ele não leu. A minha leitura é meio bem grande aqui, ó. Eu tenho, não é só eu, acho que todo padre tem que, leigo também, ele tem que ter, no mínimo, uns 20 ou 30 livros para ele viver disso. Porque há livros que você tem que consultar o tempo todo. Então, a gente não pode viver só do que aprendeu, né? Tem o Vaticano, tem Catecismo da Igreja Católica, histórias da Igreja, tudo isso que a gente tem, e dos teólogos que escrevem, filósofos, tudo a gente precisa viver. Se você quer ser padre, você tem que estudar psicologia, sociologia, história da igreja, direito canônico. Vai ter que aprender uma sociologia atualizada para falar de psicologia e de política. Precisa estudar no mínimo 20 matérias para começar. Depois disso, muito mais. Porque alguns são aproximados e são preparados para isso. Então, o padre tem que ser culto. E não dá para começar sempre a mesma coisa. Então, ele não entendeu. Porque nós ganhamos instrumentos novíssimos. Trocam de carro cada 3 anos, trocam de microfone, trocam de computador e não trocam o discurso. Não tem jeito. Documento tem. Muito, muito, muito. São mais de 100 documentos novos da igreja sobre sociologia, psicologia, pedagogia, história do mundo e da igreja, e todos esses documentos os papas escreveram, os bispos, as dioceses escreveram. A gente tem que ler. Você tem que achar tempo para ler, ao menos o resumo, porque senão ele fica desatualizado. E a igreja só funciona se ela se atualizar. A ideia do Vaticano II era essa. Aggiornamento. E é isso que eu digo a todos os padres seminaristas. Se parar de estudar, é que nem parar de pedalar na bicicleta. Vai cair.
Tá aí o recado e o testemunho do Padre Zezinho, 80 anos de vida, mais de 50 anos de sacerdócio. Padre Zezinho, eu quero agradecer o tempo que o senhor dispensou a nós, da Pascom Brasil, a tantos comunicadores que certamente se enriquecerão de suas palavras, assim como os sacerdotes e seminaristas. E muito obrigado de coração. E o Brasil, graças a Deus, tem muito bons comunicadores. Só que precisamos mais. Deus abençoe vocês. Continuem tranquilos e buscando saber mais e viver mais a doutrina da igreja, porque somos todos catequistas. E se não somos, teremos que ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Valeu, Padre.